Amados irmãos, graça e paz, boa noite, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos juntos aqui novamente para, mais uma vez, adorarmos e bendizermos ao nome do Senhor, aprendermos a palavra do Senhor, que ela seja fonte de edificação na tua vida, fonte de santificação na tua vida e fonte de frutificação na tua vida. Em nome de Jesus Cristo, quero que você compartilhe essa mensagem nas tuas redes sociais, divulgue pelo YouTube, divulgue pelo Instagram, divulgue pelo Facebook, divulgue pelo WhatsApp, enfim, qual seja a tua rede social ou as redes sociais que você participa, você pode estar divulgando essa palavra no nome do Senhor Jesus. Amém? Quero que você esteja agora fechando os teus olhos, se for possível, e junto com a tua família aí na tua casa agora, nós possamos orar para começar mais uma vez esse culto no lar, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós nos rendemos diante de Ti. Nos rendemos diante da Tua graça, te agradecemos pela oportunidade que temos de estar juntos, a nossa família, para aprendermos a Tua palavra, para orarmos juntos, para nos edificarmos juntos, para recebermos a semente do Evangelho no nosso coração e a partir de nós a Tua semente frutifique, alcance vidas, alcance verdadeiramente o coração das pessoas, derramando da Tua graça sobre elas. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, oramos ainda, Pai, por nossa nação, por tudo que tem acontecido no Brasil nos últimos dias, colocando diante de Ti o nosso presidente, toda a sua equipe, todas essas rajadas que eles têm recebido, nós colocamos tudo isso diante do Senhor e pedimos a Tua proteção sobre essa nação, Senhor, sobre aqueles que o Senhor colocou como liderança sobre essa nação. Venha a Tua bênção sobre eles, venha a Tua bênção sobre a nossa casa, venha a Tua bênção sobre a nossa vida. Oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queria que você abrisse a tua Bíblia comigo, a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 21, a partir do versículo 18 até o versículo 22. Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 21, dos versículos 18 ao 22, que diz assim a palavra do Senhor. Cedo pela manhã, ao voltar para a cidade, saindo de Betânia para Jerusalém, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se. Vendo isto, os seus discípulos admiraram-se e exclamaram, como pôde secar tão depressa essa figueira? Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, erga-te, lança-te no mar, tal acontecerá. Tudo quanto pedirdes, então, em oração, crendo, recebereis. Aleluia! Aqui nós terminamos de ler esse texto de Mateus, capítulo 21, do versículo 18 ao 22. Irmãos, a gente aprende coisas maravilhosas aqui. Eu estava falando no domingo para você da semana derradeira de Jesus na terra, antes do domingo da Páscoa, antes da sexta-feira da crucificação. No domingo ele entra em Jerusalém de forma triunfal, e ali a gente aprendeu alguns textos. O livro de Mateus ainda nos ensina que quando ele estava lá no templo, ele fez uma limpeza lá no templo, os homens que estavam usando de forma irregular o templo, vendendo coisas, fazendo uma profanação do lugar que era santo. Depois ele cura os enfermos ali e ele então volta para Betânia, ele vai para a casa de Lázaro e da sua família. Na segunda-feira, Jesus volta para Jerusalém, ele sai lá da casa de Lázaro e diz o texto que ele teve fome. Eu não acredito que Jesus tenha saído da casa de Lázaro sem comer nada, né? E eu quero entender que essa fome aqui era uma fome mais espiritual do que física. A palavra de Deus nos ensina, lá em João capítulo 4, no versículo 23, que a hora dos verdadeiros adoradores é chegada, né?
e que devem adorar ao Pai em espírito e em verdade, porque desses Deus busca, são a esses que Deus busca. Então eu entendo que Jesus aqui tinha fome de adoração, porque Deus precisa ser adorado, e Jesus, o seu filho, estava com fome. Lógico, aqui ele era homem, né? Mas eu quero tratar esse texto contigo dessa forma. A fome de Jesus Cristo por adoradores, que há homens que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E quando ele olha para aquela figueira, ele vê assim uma árvore muito bonita, com uma folhagem muito nova, muito bonita. Ele fala assim, tem fruto ali. E quando ele chega naquela figueira, ele encontra uma figueira sem fruto algum. Uma figueira fake. Estava mostrando que produzia o que realmente ela não produzia. Nós não fomos chamados para não frutificarmos diante do Senhor. Em Efésios, no capítulo 5, no versículo 11, diz assim, e não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Nós não fomos chamados para apresentar coisas que não são verdadeiras nas nossas vidas. Nós não devemos ter obras infrutuosas das trevas. O que são obras infrutuosas? Que não têm fruto. O fruto é falso, o fruto é mentiroso, mostra uma coisa que não é a sua essência. Acho que no domingo a gente ainda comentou alguma coisa sobre a nossa essência. A nossa essência é de homem, de mulher que adora ao Senhor, de adoradores ao Senhor. E aquela figueira, ela não tinha esse fruto, ela não apresentava isso ao Senhor. Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, diz que nós somos feituras das mãos do Senhor, criados por Cristo, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós pudéssemos andar nelas. Então nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Lá em Tito, no capítulo 4, no versículo 7, diz para nós que em tudo nós devemos dar bom exemplo das boas obras, de obras incorruptíveis, de obras que tenham gravidade, ou seja, que tenham peso, que sejam obras sinceras. É o apóstolo Paulo admoestando o seu discípulo amado Tito nessa questão. E quando Jesus então chega naquela figueira, ela não tem fruto. E aí ele fala assim, olha, nunca mais nasça fruto de ti. Sabe o que eu aprendo aqui ainda, querido? É que quando nós não frutificamos para o Senhor, de que serve a nossa vida? Que valor tem a nossa vida? Nós não temos valor algum se não frutificarmos para o Senhor. Nós fomos chamados para dar frutos para Ele. Gálatas, no capítulo 5, do versículo 19 ao 21, vai me falar das obras da carne. Quantas obras mentirosas da carne estão sendo processadas nas vidas daqueles que dizem que servem ao Senhor. O apóstolo Paulo ele começa a falar então de uma série de obras da carne, frutos, que eu chamaria de frutos da carne. Ele termina essa parte dizendo no versículo 22, mas o fruto do Espírito é... Ele começa a falar de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, de perseverança. Ele fala de domínio próprio, terminando no versículo 23, falando que contra essas coisas não há lei. Não há lei contra o amor. Não há uma lei contra a paciência. Os homens poderão até nos julgar, mas seremos irrepreensíveis diante do Senhor, é o que a palavra de Deus nos ensina. Nós fomos chamados para boas obras, querido, para dar bons frutos ao Senhor. No entanto, aquela figueira que mostrava ter frutos, não tinha fruto algum. Sabe quem vai medir os nossos frutos? Os discípulos não mediram aqueles frutos daquela figueira. O povo lá de Jerusalém não mediu aqueles frutos daquela figueira, mas Jesus Cristo mediu. E quando ele chegou lá não tinha fruto, é o que diz lá em João capítulo 15 para nós. Se nós estivermos ligados à videira verdadeira, nós daremos bons frutos. No capítulo 15, versículo 5 diz, porque sem ele nós não podemos fazer nada. Agora também diz ali que o ramo que não frutifica,
ele é cortado e jogado fora. Nós fomos chamados para dar bons frutos. Nós não fomos chamados para sermos infrutíferos. Uma árvore infrutífera, para o Senhor, ela não tem valor algum. Eu me lembro de Jacó, quando ele está lá com o seu pai, no capítulo 27 de Gênesis. No versículo 24, Jacó está vestido como se fosse Esaú. Ele colocou coisas para parecer-se com Esaú. E aí no versículo 24, Isaac fala assim, mas é você mesmo, Esaú? E Jacó responde, sim, meu pai, sou eu. Porque no versículo 22, Isaac diz assim, engraçado, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Jacó já estava cego, ele não conseguia mais, né? Não tinha mais o poder da vista. Então ele apalpa seu filho e ele apalpa Jacó pensando que está apalpando Esaú. Até parecia que era Esaú, mas não era. Não era. E Jacó então ele pagou um alto preço por aquela mentira, querido. Ele teve que fugir da sua família, teve que fugir da sua terra, viver em Padã Arã, lugar distante dali. Por 21 anos, Jacó esteve longe de casa. E aquilo que ele fez de errado por 21 anos, ele recebeu o troco disso. Ele amava uma mulher, foi enganado e teve que casar com outra. Trabalhou 14 anos para casar com a mulher que ele amava. Depois teve que trabalhar mais 7 anos, ou seja, 21 anos, para poder adquirir alguma coisa para voltar para casa. E nesses 7 anos finais que ele estava trabalhando, ou seja, nos primeiros 7 anos ele trabalhou por uma mulher, por Rebeca, né? Por Raquel. E quando ele vai casar-se com ela, chega lá, a outra que estava lá era Leia que estava lá, ou Lia, né? Em alguma outra versão. E então ele tem que trabalhar mais 7 anos, no total de 14 anos. E depois ele trabalha mais 7 anos para poder adquirir alguma coisa. E durante esses 7 anos que ele está trabalhando, Labão vai trocando as coisas com ele. Não, agora essas ovelhas são minhas, as outras são suas. E começa aquela situação, 21 anos, para poder vencer um problema que ele causou lá atrás, passando-se ser quem ele não era. Nós podemos mentir, querido, para todo mundo, mas 2 pessoas a gente não consegue mentir para elas. A gente não consegue mentir para Deus e a gente não consegue mentir para si mesmo. Quando você olha no espelho, você vê você. Você fala assim, eita, nós, hein? Que figueira é essa que está aí? Uma figueira que tem só folhas, dizendo que tem fruto, mas não tem? Ou será que é uma figueira verdadeira, que está dando bons frutos? Para Deus a gente não consegue mentir. E para nós mesmos também nós não conseguimos mentir. Nós não fomos chamados para as obras infrutuosas das trevas. Agora, pastor Mazinho, como é que eu posso dar bons frutos? Os bons frutos só vêm através de uma fé autêntica. Hebreus vai dizer para mim no capítulo 11, no versículo 1, que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê, das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera. No versículo 6, vai dizer que sem fé nós de forma alguma iremos conseguir agradar a Deus. Aqueles que se aproximam dele precisam crer que ele é galardoador daqueles que o abençoam, daqueles que o buscam. Sabe? Então eu preciso buscar na minha fé, estabelecê-la de forma que ela agrade ao Senhor. Jesus diz isso nesse texto que nós estamos lendo. No versículo 22 ele diz, e tudo aquilo que você pedir com fé, você recebe. Né? Mas essa fé ela está canalizada para aquilo que Deus é. Então, como que eu vou obter uma fé que possa gerar bons frutos na minha vida? João capítulo 3, versículo 3 diz para mim que é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito para ser um homem segundo o coração de Deus.
Então eu tenho que nascer de novo. 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, vai dizer para mim que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então aí eu posso, a partir de uma nova vida, de uma vida em Cristo Jesus, começar a dar boas obras, ou seja, dar bons frutos. João, no capítulo 15, no versículo 8, vai dizer para mim que se eu der bons frutos, eu verdadeiramente sou discípulo de Jesus. Então, eu só posso produzir bons frutos estando em Cristo, João 15, 5. Não é? Nascendo de novo, eu vou dar bons frutos, eu estou na videira verdadeira que é Jesus. As coisas velhas foram embora, agora sim, eu começo a receber aquilo que vem de Deus para a minha vida, porque eu estou firmado em Cristo Jesus. E o que eu vou receber vem de Cristo Jesus. A água que eu recebo, ela vem de Cristo Jesus. Rios de águas vivas fluirão do meu interior se eu creio em Jesus Cristo. João 7,38 diz isso para mim. Que rios de águas vivas fluirão do meu interior. 38 ou 37. Que rios de águas vivas fluirão do meu interior. Então, olha só, eu sou um ramo que está ligado na videira verdadeira, então as águas verdadeiras vêm sobre mim, logo os meus frutos serão verdadeiros, e as coisas velhas foram embora, tudo se fez novo na minha vida. Então, eu começo a frutificar. A minha fé começa a promover a verdade de Deus em minha vida. E com essa fé, querido, eu vou vencer as obras infrutuosas das trevas. Com essa fé, eu vou vencer o mundo. Lá em 1 João diz isso para mim, no capítulo 2, né? Versículo 16 ou 15, se não me falha a memória, quando diz ali, não ameis ao mundo nem as coisas que há no mundo. Né? Porque tudo aquilo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não são de Deus. Como que eu venço essas coisas? Eu venço essas coisas com a minha fé. Lá em 1 João, no capítulo 5, no versículo 4, diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é esta, a nossa fé. Então eu nasci de novo, nasci em Cristo Jesus. Logo eu começo a receber a água verdadeira, a água viva sobre a minha vida, porque eu estou firmado, estou ligado à videira verdadeira, eu me torno um ramo dessa videira verdadeira, estou dando frutos verdadeiros, e a minha fé, então, ela vai se tornando crescente. Eu nasci de novo, nasci em Jesus Cristo, o Senhor. Aí, a figueira estará dando frutos verdadeiros. Quando ele chegar diante de mim para colher frutos, ele vai colher frutos verdadeiros. Amém, querido? Então receba essa palavra no teu coração. Nós não seremos figueiras estéreis, que serão lá na frente secas, sequíssimas. Seremos figueiras que dão frutos verdadeiros para Jesus Cristo, o Senhor. Receba essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero abençoar os teus filhos com essa palavra. Quando o Senhor se achegar a nós, encontre homens e mulheres que nasceram de novo, nasceram da água e do Espírito, que estão ligados à videira verdadeira que é Jesus Cristo, Senhor, e com isso nós podemos frutificar e vencer o mundo. Ah, Pai, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Abençoe-nos e que possamos gerar frutos de adoração ao Senhor, verdadeiros frutos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra no teu coração, graça e paz, e um beijo no teu coração.